E aí, galerinha do YouTube que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Paz Senhor, nós estamos começando mais um devocional para honra e glória do nome do Senhor Jesus. E hoje eu gostaria de ler com vocês aqui em Malaquias, no capítulo 1 e no versículo 6, que diz assim: O filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Pessoal, nesse capítulo aqui, nós vamos ver o Senhor reprovando, os sacerdotes, reprovando o culto, os sacrifícios que os sacerdotes ofereciam, E o Senhor agora vai dizer que o filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Mas se ele é senhor, onde estava o respeito? Se ele era senhor, onde estava ali a honra, Muitas vezes nós enchemos a nossa boca para dizer que Deus é o nosso Pai. Nós enchemos a nossa boca para dizermos que servimos a Deus. Mas no fundo, a gente não honra Ele. No fundo, a gente não respeita Deus. A gente não respeita a soberania dEle. A gente faz as coisas de qualquer jeito e acha que está arrasando, O capítulo vai até continuar dizendo, continuando, o versículo 6, mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? E aí o versículo 7 vai responder, Deus vai dizer: vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar, e ainda perguntam, em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? Então, o que o Senhor estava dizendo? Vocês não estão fazendo direito, Vocês vão oferecer um pão impuro no meu altar, sendo que eu já mostrei para vocês como deve ser feito, e vocês ainda vão me perguntar em que vocês têm me profanado? Vocês pegam o animal mais defeituoso que tem para oferecer no meu altar e vocês me perguntam por que eu estou insatisfeito? Então, queridos, nós precisamos prestar atenção no culto que nós temos oferecido a Deus, não só no domingo lá na igreja, mas a nossa vida precisa ser um culto ao Senhor. A nossa vida precisa ser uma oferta de sacrifício ao Senhor. E muitas vezes nós ofertamos a Deus um culto deficiente. Como assim? A gente não se santifica, a gente não se prepara para estar na presença de Deus. A gente fala que está renunciando, mas na verdade a gente tirou aquilo que já não fazia muita falta. Por exemplo, eu vou jejuar, eu vou fazer um sacrifício para Deus, eu vou tirar o alface do meu almoço e da minha janta. Às vezes você já nem gosta muito daquilo, você fala, vou tirar. Vai tirar aquilo, ele não vai te fazer falta. E o Senhor está olhando e perguntando, a quem você está enganando? Então nós precisamos oferecer um culto realmente agradável ao Senhor. Oferecer a Deus algo que realmente vai alegrar o coração dele. E ele agora está aqui chamando a atenção do povo para que eles deixem de oferecer animais cegos, deficientes, pães impuros, porque Deus já havia explicado como devia ser o culto, como devia ser o sacrifício, e as pessoas estavam insistindo em fazer errado, O Senhor vem, Ele nos instrui e a gente quer insistir no caminho do erro. Deus vem e fala, olha, eu espero isso, isso e isso de você. E a gente insiste em se apresentar a Deus
com as mesmas falhas. A gente insiste em se apresentar a Deus com a nossa boca suja de tudo aquilo que a gente fala o dia inteiro, que eu costumo brincar que tem coisa que a gente fala que o Espírito Santo deve tampar o ouvido para não precisar ouvir, porque a nossa boca é suja, né? Então o Senhor está nos atentando a isso hoje, a nós nos limparmos, a nós realmente repararmos o nosso altar, para que o nosso culto ao Senhor ele seja perfeito, para que a gente não ofereça a Deus aquilo que há de deficiente em nós, porque a gente pega e quer oferecer a Deus de qualquer jeito, a gente quer servir a Deus de qualquer jeito, a gente quer adorar a Deus e continuar fazendo, falando aquilo que dá na teia, mas não é assim que funciona. O Senhor é santo e nós também precisamos nos dedicar, nos esforçar para sermos santos. O Senhor não merece sacrifícios pela metade, não merece sacrifícios que não vão nos custar nada. Nós vamos ver lá no começo, em Gênesis, né, o primeiro assassinato da história entre dois irmãos, Abel e Caim. Abel cuidava de animais e Caim cuidava de uma plantação, né, de verduras, e agora eles vão oferecer a Deus, e Abel pega o animal mais bonito, mais perfeitinho que ele tinha no rebanho e oferece a Deus. E Caim agora, quando vai pegar a parte, né, das suas verduras para oferecer a Deus, ele pega, como se diz, o restolho, aquilo que ele já ia jogar fora, aquilo que não iria lhe custar. E agora o Senhor vai aceitar a oferta de Abel e vai rejeitar a oferta de Caim. E agora Caim vai ficar nervoso e vai matar o seu irmão Abel. E por que o Senhor rejeitou a oferta de Caim? Foi porque Caim ofereceu verdura e Abel animal? Claro que não. Cada um oferta a Deus com aquilo que tem. O problema é que Abel pegou aquilo de melhor que ele deu, que ele tinha, e Caim pegou aquilo que sobrou. Se Caim tivesse pego da melhor verdura, do melhor que tinha ali e oferecesse a Deus, Deus iria aceitar, Deus iria se agradar. Só que ele pegou aquilo que não lhe custava, né? A gente não pode fazer isso, pensar que tem que entregar a Deus aquilo que não vai nos custar, pensar que a gente tem que entregar a Deus aquilo que a gente acha que deve. Não, para Deus tem que ser o nosso melhor, para Deus tem que ser a nossa primícia. Abel tinha essa consciência e ele queria oferecer a Deus a primícia. E Caim também deveria ter tido a consciência. Se ele era lavrador da terra, ele devia ter pego a primícia da terra para oferecer ao Senhor. Mas muitas vezes isso acontece, né? A gente não está disposto a oferecer o nosso melhor. E aí quem está disposto vai lá, oferece, Deus aceita a oferta, Deus abençoa. E aí agora a gente vai ficar com inveja, né? Pensando, mas por que Deus aceitou a oferta do fulano, né, o sacrifício de fulano? Por que Deus abençoou ele e a mim não? Porque fulano estava disposto a entregar o melhor que ele tinha, né? Se fosse trocado, Caim cuidasse do rebanho e Abel cuidasse da terra, Abel teria oferecido a primícia daquilo que ele colhe, e Caim teria oferecido esses animais aqui que Deus estava citando em Malaquias, animais cegos, animais mancos, e o Senhor não se agrada disso, porque desde o princípio Deus fala que a primícia é dele, que o cordeiro mais perfeito é dele, é dedicado ao sacrifício. Então, queridos, o Senhor
não está mendigando nada para nós. Deus não precisa disso. Ele é Deus. Então, para Deus tem que ser o melhor. Para Deus tem que ser a primícia. Então, que a gente pare de oferecer a Deus aquilo que a gente acha que deve e que nós ofereçamos a Deus aquilo que nós realmente precisamos oferecer, que é o nosso melhor. Que a gente dedique a Deus para agradar Ele com a nossa forma de falar, com a nossa forma de agir, né? Então, para finalizar, eu vou terminar de ler aqui onde nós estávamos lendo. O versículo 7 adiante vai dizer: vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem sacrifício a um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimente oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês? Ou será favorável a vocês, diz o Senhor dos Exércitos? E agora, supliquem o favor de Deus, para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Então, nós precisamos mudar o nosso jeito de pensar, mudar o nosso jeito de agir, né? Parar de querer, como se diz, enganar o Senhor. Ah, não, pelo menos eu estou fazendo. Não. Na nossa vida cristã não existe isso de pelo menos. Ou você faz o melhor, ou você não faz. Não existe isso de pelo menos eu estou fazendo. Né? Igual você receber alguém na sua casa e você fazer um alimento, preparar um alimento de qualquer jeito para receber essa pessoa na sua casa. Você vai oferecer um bolo solado, você vai oferecer um suco doce demais, e aí a pessoa vai comer, vai estar tudo ruim, você vai olhar e vai falar, pelo menos eu estou fazendo? Não. Você precisa receber a pessoa direito em casa. Você vai se esforçar para fazer um bolo gostoso, você vai se esforçar para fazer um suco gostoso. E com Deus é a mesma coisa, não tem dessa de pelo menos eu estou fazendo. Ai, pelo menos eu estou indo na igreja no domingo. Ai, pelo menos eu estou tentando orar de madrugada. Não, não é pelo menos. É nossa obrigação servir a Deus com o nosso melhor. É nossa obrigação nos dedicar para melhorar o nosso relacionamento com Deus, nos dedicar na intimidade, nos dedicar na leitura da palavra. Porque Deus entregou o seu único filho em nosso favor, não foi para que a gente ficasse vivendo a nossa vida de qualquer jeito e com esse pelo menos na cabeça. Foi para que nós dessemos o valor de que o sacrifício de Jesus tem. O sacrifício de Jesus na cruz precisa ser valorizado por nós. Então, nesse dia, avalie se aquilo que você está entregando a Deus é o seu melhor, é a sua primícia, ou se você está como Caim, pegando aquilo que menos te custa para oferecer ao Senhor. E se você está como Caim, o Espírito Santo está te dando uma chance hoje de pegar uma nova rota, de começar a oferecer o seu melhor. Sabe, não pega o tempo assim que sobra do dia para pensar em Deus, não. Pense em Deus o dia todo. Sabe, não usa aquilo que sobra para oferecer a Deus. Usa sua primícia. Pense em Deus assim que você acorda. Pense em Deus na hora de deitar. Fala com Deus durante o seu dia. Porque quando nós começamos a oferecer a Deus a nossa primícia, muitas coisas mudam na nossa vida. Porque se for para oferecer a Deus aquilo que é a sobra, aquilo que é de mais deficiente em nós, se for para ficar nessa de pelo menos, é melhor não oferecer nada. É melhor não oferecer nada do que oferecer algo mal feito. Então, para Deus, não faça mal feito.
Para Deus, não viva de pelo menos. Para Deus, não pega aquilo que menos te custa. Para Deus, a gente pega a ovelha mais bonita. Para Deus, a gente pega a verdura mais vistosa. Para Deus, a gente pega para oferecer aquilo que mais nos custa. Lembra de Abraão? Deus pediu a ele o seu filho e ele foi, sem questionar. E lá na hora Deus deixou? Não, porque Deus sabia do coração de Abraão. E o que Deus faz? Provê o cordeiro ali na hora. E agora manda o anjo então e fala: Abraão, não faça tal coisa, não mata o seu filho. O Senhor estava te testando. Então agora Abraão tira Isaac dali e coloca o cordeiro que Deus providenciou. Então para Deus é o melhor. Amém? Eu vou orar por você. Senhor, muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela nossa casa, pela nossa família. Nós te agradecemos, meu Deus, pelas tuas ricas bênçãos derramadas sobre nós. Nós queremos te pedir perdão, meu Pai, nesse dia, porque muitas vezes nós queremos te oferecer, Pai, aquilo que menos nos custa. A gente quer, meu Deus, que a nossa vida cristã seja o mais fácil possível. A gente quer fazer de qualquer jeito para poder olhar e falar: pelo menos eu tô fazendo, pelo menos eu tô tentando. E a gente fica se enganando, meu Pai, pensando nessa forma. Porque o Senhor merece o melhor. E quando a gente não te oferece, meu Deus, o melhor que nós temos, a gente fica com a culpa no cartório. Porque nós tínhamos condições de dar mais e não demos. Né? O Senhor não exige de nós vacas bonitas. O Senhor não exige de nós ovelhas. Se tudo que nós temos é verdura, o Senhor aceita, meu Pai, aquilo que nós temos, desde que nós te ofereçamos o melhor que há em nós. Então, meu Deus, a partir de hoje, nos ajude a te oferecer o melhor. Se a gente canta, que a gente te ofereça o melhor louvor, o melhor hino, melhor cantar, né, com o nosso melhor, não cheio de desânimo, cheio de angústia, não, Pai, que a gente te ofereça o melhor. Se a gente foi chamado para pregar, que a gente não fique por aí escondendo o dom que o Senhor nos deu, não, mas que a gente te ofereça o melhor. Se a gente foi chamado, meu Deus, para curar, que a gente te ofereça o melhor. Se foi chamado, meu Deus, para cuidar dos filhos, meu Deus, para cuidar da casa, que cuide, meu Deus, com amor no coração, que te ofereça o melhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que tudo que nós colocarmos à mão, meu Pai, que a gente te ofereça o melhor, porque o Senhor, meu Pai, merece o melhor. O Senhor, meu Pai, é o nosso Pai, e a Bíblia vai dizer em Malaquias 1:6 que o filho honra o Pai. Então nos ajuda, meu Deus, a te honrar. A Bíblia vai dizer que o servo respeita ao seu Senhor. Então, meu Deus, que a gente venha te respeitar como Pai, como Deus, para que a gente, meu Pai, possa andar por caminhos de luz. Em nome de Jesus. Amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal para não perder nenhum devocional, nenhum louvor. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!